Glória a Deus, vamos abrir em Atos 5:1. Atos 5:1. Certo varão, chamado Ananias, com Safia sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e houve grande temor. E houve um grande temor, veio sobre todos os que isto ouviram. Depois, mais tarde, veio a sua mulher, fizeram-lhe a mesma pergunta, por quanto é que se foi vendida a propriedade, e ela respondeu, portanto, e viraram-se para ela e disseram: olha, está aí à porta aos pés daqueles que enterraram o teu marido e vão-te enterrar a ti também. E ela morreu na hora. Será que Deus precisa de dinheiro? Entenda uma coisa. Quando Deus precisa de trazer dinheiro para a igreja, sabe o que é que ele faz? Ele arranja alguém para que traga esse dinheiro. Se esse alguém que Deus está a tocar não trouxer esse dinheiro, Deus não vai fazer nada com essa pessoa, mas vai escolher outra para que traga o dinheiro que ele quer. Este homem fez isto, e eu quero que você entenda uma coisa: este homem fez isto porque muita gente estava a fazer isto. Estava a vender as propriedades e entregavam e agarravam no dinheiro todo e davam na igreja. E esses homens, todos esses homens que faziam isso, eram muito acarinhados por toda a gente, porque realmente Deus estava a tocar-lhes no coração para fazer algo. E eles, Ananias e Safira, queriam a mesma atenção. Não era por causa de estar a ajudar a igreja, era para ter a mesma atenção. O que Pedro disse aqui, no versículo 3, e disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço. E depois ele disse: guardando não ficava para ti? Então não era tudo teu? Não podias ter chegado aqui e ter dito: olha, não, eu vendi a propriedade, portanto, mas eu só quero dar metade. E alguém iria dizer alguma coisa? Ninguém ia dizer. No entanto, ele não foi sincero. Porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Uma vez na minha vida, quando Deus, ao princípio do aceitar Jesus, que Deus me começou a instruir. Eu ia no carro, ia sair da minha zona de guarda noturno e eu não queria ser incomodado. Então agarrava no rádio e dizia, como sempre fiz: olha, eu dizia o meu número e dizia: eu estou fora do carro. E não estava fora do carro, nem ia ficar fora do carro. Só não queria ser incomodado. Uma pessoa ao meu lado olhou para mim e disse: mas isso não é mentira? Aí quando ele disse aquilo,
eu percebi que não foi ele que disse. Percebi que era Deus a falar. Eu tinha acabado de mentir. Eu tinha percebido o recado de Deus para comigo. E eu não queria fazer isso. Você tem que entender. Quer nós façamos na igreja, quer que façamos a homens, Deus está a ver tudo o que nós fazemos. E o problema não é só ele ver, que ele vai anotar tudo. Depois vai-nos chamar a atenção. Tu fizeste isto, fizeste isto, fizeste isto, fizeste isto, fizeste isto. E o problema de fazeres isto e isto, porque errar todos erram, é que não te arrependeste. E ainda disseste, é só uma mentirinha. Não te arrependeste. Ananias e Safira morreu, não por causa do dinheiro, mas por causa da mentira. Por que é que eu trago isto em relação à finança? Cada um deve dar o que quiser, quando quiser e até se quiser não dar nada. Que ninguém tem nada a ver com isso. É a vontade da pessoa. E se é isso que quer fazer, que faça. Ninguém tem nada a ver. Ninguém vai julgar. Ninguém. Mas não minta. Nem para si. Nem para com Deus. Faça o que você acha que deve fazer. Porque você não será julgado. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, porque estamos a semear no teu reino. Estamos a confiar em ti. Em ti. E sabemos que tu és tu que nos vais abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. E já está sentado, continua sentado. E vamos abrir em Salmos 15. Ainda não disse o título da mensagem de hoje. Não há bênçãos. É o título da mensagem de hoje. Em Salmos 15. Salmos 15, 1. Peço perdão. Salmos 15, 1. Não há bênção. Esta semana, para mim, não tem sido fácil. Por algumas coisas que Deus mostrou e porque quando Deus mostra
nós ficamos sempre de boca aberta. Eu amo ao Senhor e Ele sabe disso. E eu vou fazer sempre a sua vontade. Haja com a fé. Uma das coisas que eu percebi à medida que ando e continuo a andar com Deus é perceber que Ele gosta de sinceridade. Uma das coisas que Ele mais ama no ser humano. Se você for agarrar, ver as histórias de vários homens, relatos bíblicos de vários homens, você vai ver um homem, Davi, o rei Davi, e este homem, ele era sincero. Fez muitos erros, pagou por esses muitos erros, inclusive a própria família pagou por esses erros. Mas ele era sincero. E Deus o amou por causa da sua sinceridade. Veja o que está aqui escrito. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos e reporbo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, nem mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra inocentes. Quem faz isso nunca será. Muitas das vezes permitimos certas coisas. Ou porque gostamos das pessoas, ou muito próximos a nós, ou por vários fatores. Já não falo por causa de aceitar subornos, como aqui diz, não é? Mas Deus conhece o coração de todos. Uma das coisas que você deve aprender o mais depressa possível e entender o mais depressa possível é que andando com Deus, a sua vida tem que mudar. Se não muda, vai ser muito complicado. Você vai ter uma vida muito difícil. E você está a dizer, então mas mudar, então mas Deus nos ama. Pois, nos ama, mas Ele é santo. E quanto mais você tem de Deus, mais santo tem que ser. Quanto mais você tem que Deus, menos as coisas que não prestam você tem que fazer. Eu lembro-me de um dos meus filhos estar a passar por uma circunstância de saúde. Ele veio ter comigo e eu virei para ele, pede perdão a Deus, arrepende, pede perdão a Deus. E Ele te cura. E no dia a seguir estava curado. Nós temos que entender que Deus é real, que Ele existe, que Ele nos ama. Por favor, Ele continua a ser Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é que é Deus. As pessoas pensam que andam nesta terra, fazem a vida conforme querem e chegam ao pé de Deus. Oh Deus, oh Deus, oh meu Deusinho. E isso faz mudar toda a diferença.
Você está a passar por alguma circunstância na vida, seja ela qual for, não importa o que seja. Eu aconselho você a agarrar-se a Deus. Mesmo. Deixar que Deus toque no seu coração e faça mudar algumas coisas em si. Para que você possa ser abençoado. Porque senão, a bênção não vem. A bênção não vem. E a culpa não é de Deus. Entende? A culpa não é de Deus. Ora, se não é de Deus, vamos culpar os outros. Esse é um dos grandes erros do homem e da mulher de Deus. É culpar outras pessoas por causa da situação em que você se encontra. Entenda uma coisa, entenda o que Davi disse. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei algum, porque tu estás comigo. Isto quer dizer, mesmo que todos à sua volta possam ter problemas, andem em problemas, a palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Quer dizer que tudo o que acontece na nossa vida depende mais de nós próprios do que depende daqueles que estão à nossa volta. Muitas das vezes deixamos-nos abater e pensamos, não, é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa... O diabo tenta de tudo e mais alguma coisa meter pensamentos na nossa cabeça. Não, é isto, é aquilo, é aquela circunstância, é por causa disto, é por causa daquilo. Não. É porque você não está a acreditar em Deus o suficiente. É porque você não está a buscar de Deus o suficiente. É porque você não está a orar o suficiente. Eu vou lhe dar um segredo, eu vou lhe dizer um segredo. Se você quer bênção na sua vida, eu vou lhe contar um segredo. Ouça que é mesmo um segredo. Cale-se. Cale-se. Por causa de não contar aquilo que Deus... Não tem a ver com isso. Tem a ver com você ter cuidado com o que você fala. Cuidado de não falar porcaria. Cuidado de não falar algo que vem contra a sua vida. Cuidado de não contar o mal que lhe está a acontecer, porque você cada vez mais semeia e mais vai receber dessa porcaria que você está a falar. Você é um dos maiores cuidados que eu tenho. É um dos maiores cuidados que eu tenho. É ter cuidado. Ouça, a mim acontecem-me circunstâncias. Eu tenho... no trabalho que eu tenho uma pessoa às vezes que, meu Deus, Deus sabe, meu Deus, ele não é cristão, então fala como o mundo fala. Chega a alturas de só falar derrota. Da minha boca ele nunca ouve isso. Da minha boca eu sempre lhe digo, não, você vai 1, vem 10. Pois é, diz ele. Da minha boca ele não ouve derrota. Nem nunca vai ouvir. Nem nunca ouvo falar. Esteja a passar o que eu esteja a passar. Eu em todas as coisas sou mais que vencedor por aquele que nos amou. É o que diz a palavra, é o que eu creio e é o que eu falo. Não importa o que esteja a acontecer à minha volta, em nome de Jesus. Eu queira ao meu lado, 10.000 ao lado direito, mas eu vou permanecer de pé, porque Deus é comigo. Eu quero que você entenda cada vez mais e mais e mais uma coisa. Deus é por si. Mas se você se afasta de Deus, Deus não tem a culpa. Se você se afasta cada vez mais de Deus, falando o que não presta, falando de circunstâncias que estão a acontecer na sua vida que você não concorda, mas continua a falá-las, o que é que você está a atrair para a sua vida? O que é que você está a atrair para a sua vida?
diga-me o que não presta. E não é culpa de Deus. Acredita em mim, não é culpa de Deus. Não há mais bênção. Porque nós, muitas das vezes, é que fazemos parar essas bênçãos. Nossa maneira de falar começa com a nossa maneira de pensar e Deus e o diabo arranja a maneira de meter mais fogueira, mais achas à fogueira, como se costuma dizer, onde agarrar e falar mais, pois é isto, é assim, é assado, já viste o que é que te fizeram? Já viste que está errado? Até tu não dizes nada? Leia a Bíblia, por favor. Veja o exemplo de Jesus. Ele foi acusado injustamente. Sabe o que é que ele disse? Nada. 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 Ele nunca respondeu a nada. A não ser quando lhe disser, te conjuro por Deus vivo que fales. E então ele falou. Ele não dizia nada e era tudo mentiras. Ele só fez o bem. Ele só curou pessoas. Como é que o iam acusar injustamente? Acusaram. E Jesus disse, se me perseguiram a mim, pensam que não vão perseguir a vós? Pensa que o diabo não vai arranjar maneiras de nos tentar atacar? De nos tentar mandar abaixo? De tentar fazer-nos desistir? Ouça, eu acho que ninguém não quer que as bênçãos parem. Toda a gente quer que as bênçãos continuem. Toda a gente quer mais e mais bênçãos na sua vida. Mas se algo está a acontecer, eu acho que é a altura de parar. E não é ouvindo televisão, ouvindo isto, ou fazendo aquilo, ou aquilo outro, que vai resolver alguma coisa ou trazer alguma coisa. É agarrar-se a Deus com unhas e dentes para fazer mudança na sua vida. Para que outros que agora mesmo estão a falar se calem no nome de Jesus. Para que haja diferença. Diferença na sua vida. Esta semana foi uma semana difícil quando eu percebi certas coisas. Quando eu vi certas coisas. Mas também foi quando Deus me disse: e tu, o que é que estás a fazer? Quando as circunstâncias apertam mais, quando as situações são mais difíceis, o que é que você deve fazer? Sentar-se como Jó, agarrar num bocado de telha e raspar as feridas? Queixar-se? Ou agarrar e dizer: Deus é por mim e ninguém pode ser contra mim? Eu acho que é a altura de você se levantar. O passado tem uma grande vantagem, já passou. Você só tem que pedir perdão a Deus. E, Senhor, reconheço que tu me perdoas. Eu vou continuar em. E a partir de agora, não deixar que o que aconteceu ou o que está a acontecer limite a sua vida de alguma forma, mas agarrar e buscar as bênçãos que Deus prometeu. Você está debaixo da bênção. E você tem que buscar essas bênçãos. Eu reivindico essas bênçãos para a minha vida. Eu reivindico essas bênçãos de saúde, bênçãos financeiras. Eu reivindico tudo isso para a minha vida. E você tem que fazer o mesmo. Para quê? Para que Deus esteja consigo. Em todo lugar, onde for, e o que estiver a fazer. Realmente esta semana não foi fácil. Mas por não ser fácil, eu parei. Foi o meu erro. Foi eu parar. Eu não devia ter parado. Eu não devia ter ficado triste.
Eu devia ter agarrado e lutado. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, que Ele está connosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele diz que Ele é por nós, ninguém será contra nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado esquerdo, e tu não serás atingido. Mesmo que andasses por vale da sombra da morte, não tomarás mal algum, porque Deus está contigo, onde quer que andares. E você não se pode esquecer destas palavras. Não se pode esquecer da palavra de Deus para a sua vida. Não se pode esquecer do que Ele o ama, que Ele deu o seu próprio Filho por si, mas que quer de si mudança, sinceridade. Quando eu digo que Davi errou, ele não agarrou e não disse uma mentira e pronto. Ele mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Ele mandou numerar o povo quando Deus disse para nunca numerar o povo. Para que ele não pusesse os olhos nos homens que têm de guerra, mas pusesse os olhos sempre em Deus. Que ele... nós estamos a falar de um povo que a Bíblia fala que são israelitas. Você sabe que ainda hoje em dia, ainda hoje, Israel, no sítio onde está, passou por várias guerras. E que em todas as guerras os soldados dizem que havia relatos de parecerem anjos a voar ao lado deles. Deus continua a proteger aquele povo. Porque Deus honra a sua palavra. E você percebe isso na sua vida. Você deixou de ser um homem, uma mulher deste mundo. E passou a ser um filho de Deus. Uma filha de Deus. E isso faz toda a diferença. Agora, perceba uma coisa. Você tem que ler. Por favor, você tem que ler. Porque há coisas que você está a fazer errado por causa de não estar a ler. Em que o diabo agarra e põe ideias na sua cabeça. Diz, não, eu posso fazer isto. Não, eu posso fazer o que eu quero. E o que me apetece. E como eu quero. E eu faço o que quero. Sabe qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Satânica. Faça o que você quiser. É o livre-arbítrio ao expoente máximo. Porquê? Porque se você fazendo assim, vai dar ouvidos a tudo e a todos. E vai fazer tudo o que é errado. Aquele que se submete a Deus muda. Muda a sua conduta, muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de pensar. Porquê? Quer andar com Deus. Você é esposo. Você tem uma esposa. Tenha cuidado como é que você está a tratar dela. Se você é esposa, é um marido. Veja como é que está a tratar o seu marido. Você é filho, filha. Como é que está a tratar os seus? Você pode dizer, mas você não entende. Eu não quero saber o que é que eu quero entender. Eu não quero entender nada e acredita em mim. Quanto menos eu souber da vida, seja de quem for, e quem me conhece sabe disto, eu não quero saber. E se me vierem contar é só para eu ajudar. Mas quanto menos eu souber, melhor para mim. Eu não quero mesmo saber. Mas leia, por favor, o que a Bíblia diz. Honra o teu pai e honra a tua. Quer dizer que eles podem fazer o que querem? Não, é isso. Honrar não é que eles façam o que querem. Honrá-los, tratá-los como devem. Mas existem regras a ser feitas. Existem condutas neste mundo que têm que ser feitas. Agora, honrar
é para honrar. Você é empregado. Como é que você trata o seu? Mas leia a Bíblia, por favor. Você vai ficar de boca aberta com algumas coisas que vai. Toda a gente pensa, não, eu aceitei Jesus, eu estou debaixo da bênção, então tudo corre a meu favor, é tudo bom, e eu faço o que eu quero. Oh, hã? Você faz o que quê? Aquilo que é guiado pelo Espírito de Deus não sabe para onde vai. Aquilo que é guiado pelo Espírito de Deus, quando sente alguma coisa no coração, deve fazer, mesmo que seja contra a sua vontade. Porque se não fizer, você está-se a distanciar cada vez mais de Deus. Mas como é que eu sei o que eu devo fazer? Eu não sei. O que é que você deve fazer? Sei o que a Bíblia diz. E você, se a ler, também vai ficar a saber. Quanto mais você der ouvidos a Deus, buscar a Deus, mais Ele se começa a manifestar assim e lhe começa a dar direção para a sua vida e mostrar o que é que você deve ou não deve fazer. É que há uns anos atrás Ele disse para mim, tira o pecado da tua casa. Eu tive que ter uma decisão dura. Eu chorei muito. Mas eu nunca iria. Nunca. E Deus sabe disso. Quando você lê a Bíblia e vê as passagens como de Abraão, Abraão esperou 25 anos. Pois ele tinha 75 anos de idade, quando Deus o chamou. E ele foi com ele para o deserto. Deus o abençoou muitíssimo. Aos 100 anos de idade. Quando ele tinha 100 anos de idade. A mulher, 90 anos de idade. Já tinha passado o costume das mulheres, portanto, ela já nem podia gerar filhos. Mas ela toda a vida foi estéril. E naquela altura já não podia gerar filhos. Deus disse, tu vais ter um filho. Contra tudo e contra todos, eles tiveram um filho. Quando esse filho já andava, Deus vira-se para ele e disse, dá-me o teu filho. O que ele disse foi, mata o teu filho, por amor a mim. E deu-lhe 3 dias de caminho. 3 dias de caminho dá para um homem pensar muito. Naquela altura não havia telemóveis, não havia televisão, andava-se a pé. 3 dias de caminho dá para pensar muito mesmo. Quando ele chegou lá, levou a criança, e a criança já falava, já tinha noção das coisas, e depois virou-se, pai, temos o cutelo, a faca, temos a lenha, temos o fogo, mas onde é que está o sacrifício para Deus? Não sabendo a criança que ele próprio era o sacrifício. Abraão, seu pai, virou-se para ele e disse, Deus proverá. Deus proverá. Foi àquela montanha. Ele ergueu um altar com pedras, deu a lenha, amarrou o seu filho, deitou-o lá, levantou a faca para o matar. E Deus gritou pelo céu, não faças mal ao moço. Quando olhou para lá, estava lá um cordeiro preso por chifres. Ele deu como sacrifício a Deus, mas o que Deus disse, agora sei que me amas, pois não negaste o teu único.
que é que você mais ama na sua vida? Você é capaz de entregar a Deus? Por isso é que quando Deus me disse aquilo eu chorei. Eu sabia o que eu ia fazer. Todos nós vamos ter que tomar decisões. Todos. Não sou só eu, somos todos. E a sua decisão vai efetuar a si e os seus. Aquilo que amar a sua vida mais do que amar a Deus, perderá a sua vida. Aquele que perder a sua vida por amor de Deus, ganhá-la. O que é que nós estamos dispostos a fazer? Até que ponto é que queremos realmente andar com Deus? O que é que nós vamos fazer? Eu sei que esta mensagem não é fácil, mas se nós não formos abanados, se os nossos olhos não forem abertos, quem é que vai ficar com Deus? Quem é que vai andar com Deus? Não, eu ando com Deus pelas bênçãos. Quando elas param. Quando elas param. Você não anda com Deus? Deus sempre esteve e sempre estará lá. Mas está na altura de você fazer mais esforço e buscar mais. Orar mais, buscar mais, crer mais, confiar mais, ter mais fé. Agora eu quero lhe contar um outro segredo. Existe um problema cada vez que um homem de Deus faz isso. Mulher de Deus. Quanto mais ele busca a Deus, ele ou ela, mais complicado começa a ser em relação àqueles que estão à sua volta. Ou eles acompanham, submetem, ou então começam a acontecer coisas que você não estava à espera. Esse é o preço a pagar. Quer dizer, pois eu vou-vos contar em relação a um homem de Deus, um profeta. Deus disse assim a Jonas: olha, vai pregar a uma determinada cidade. Ele não queria ir lá pregar porque aqueles homens daquela cidade de Nínive fizeram mal, muito mal ao povo dele. E ele não queria, ele podia ir lá e eles se arrependiam-se e depois Deus já não lhes fazia mal. O julgamento de Deus já não caía sobre ele. Por isso ele fugiu. O que é que ele trouxe? Problemas para todos os que deram boleia. Ele apanhou boleia de um barco e trouxe problemas para aquele povo todo que estava dentro do barco. Eles pensavam que iam morrer. Depois de agarrarem-no, mandarem-no fora de bordo, um grande peixe, segundo descrição bíblica, nós dizemos que é uma baleia, mas não pode ser. Uma baleia não conseguia engolir um homem. Um grande peixe engoliu. E ele agora estava dentro da barriga de um grande peixe. Água por todo lado. Algas na cabeça. Peixe morto por todo o lado. Ele esteve naquela circunstância até perceber que Deus é Deus. E ele dizer: o que votei pagarei. Ele dizer: Senhor, perdão pelo que eu fiz. Eu faço o que tu queres. E então o peixe o vomitou e ele foi pregar a Ninive. As pessoas se arrependeram.
E Deus já não puniu aquela cidade. Cada vez que há uma má decisão na sua vida, você não vai afetar só a si próprio. Vai afetar todos os outros que estão à sua volta. Entende? Mas cada vez que há uma decisão boa, entenda uma coisa, cada vez que há uma decisão boa que você toma e algo do bom que você faz, os outros também vão ser abençoados. Mas se os outros não estão a andar no caminho da bênção, eles vão ser afetados para o pior por causa de não andarem também na bênção. Por isso é que eu estava a dizer, cuidado com aqueles que são casados. Esposa, muito cuidado, você não está a reverenciar o seu esposo. Homem, veja como está a tratar a sua mulher. Veja se realmente a ama. Porque se você não está a amar, mesmo às vezes nas circunstâncias mais difíceis, se você não está a amar a sua esposa, as suas orações estão a ser impedidas, diz Deus. Mesmo quando você tem razão. Mesmo quando você pode provar na Bíblia que você tem razão. Você tem que continuar a amar acima de tudo e acima de tudo. Filhos, cuidado. Obedeçam aos seus pais. Tragam as bênçãos para a sua vida. Vocês que são servos, vocês que trabalham com outra, cuidado. Cuidado. Eu, enquanto trabalhei, principalmente em guarda noturna, eu aprendi. Mais vale ficar calado e não falar das circunstâncias que eu estava a passar, ficar calado. Cada vez que eu ficava calado, cada vez que se voltavam contra mim e eu ficava calado, o julgamento vinha de Deus e pum! Eu saía beneficiado sempre. Cada vez que eu falava, cada vez que eu refilava, eu perdia. Então, calado. Calado. Se alguma coisa havia no meu emprego, no meu sítio, alguma coisa que eu não gostava, Senhor, eu coloco isto nas tuas mãos, ajuda-me, Senhor. Muda isto. Não gosto disto. Muda. Peça em nome de Jesus. E a seu tempo, ele mudar. Para mais para o fim, enquanto trabalhava, eu não fazia nada. Eu via as coisas a acontecer, submetia às autoridades, ficava calado. Tudo corria como eu queria. Cada vez que ouça bem, Portugal, estamos em 2023, em março de 2023, tem sido assolado por greves. Eu concordo com greves. É um direito fundamental, um direito que está colocado na Constituição, mas se você é de Deus, você está a perder mais do que está a ganhar. Se alguma coisa não está a seu favor, ore, as coisas mudam. E não é preciso greve para que isso aconteça. Você está a ouvir? Você tem o Deus Todo-Poderoso a seu favor. Você tem o Deus Todo-Poderoso que o ama. A Bíblia diz, Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus, não lhe dará com Ele todas as coisas. Será que você pensa que Deus não se preocupa consigo? Você está plenamente errado. Agora, por favor, andem sem. Não minta contra. Se errou, assuma o erro. Assuma o erro. Se alguém foi contra alguém, alguém se apercebeu, peça perdão a essa pessoa.
Mude. Porque Deus ama a sinceridade do mundo. Então, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença de ter Deus na sua vida. O problema é que não só você vai ver a diferença, todos à sua volta vão. Vai-se notar. Vai ser notado em todos. Acho que hoje, fim de quase 3 anos, estar fora do guarda noturno, acho que se tivesse um guarda noturno, em guarda noturno e agora me ameaçassem de alguma coisa, eu começava-me a rir. Como chegaram a ameaçar várias vezes e eu virava, eu começava a rir. Só lhe dizer, você não conhece o meu Deus. Eu vou-lhe contar uma coisa que não é muito. Eu já contei, mas não é muito. Quer dizer, não se deve falar disto, por assim dizer. Não é uma coisa bonita. Na altura que eu era guarda noturna, era complicado à noite. Eu nunca trouxe para casa o que é que acontecia durante a noite, o que é que acontecia. Só quando as coisas aconteciam e já tinham passado é que eu contava. Mas havia alturas, e mesmo assim evitava de contar para que não causasse preocupação em casa. Mas havia alturas difíceis. Havia alturas que eu sou sincero, só mesmo quando eu conto que ao meu lado, o colega meu levou 2 tiros, o outro, do outro lado, levou 7 facadas nas costas, o outro, mais perto de mim, levou 2 facadas. Não, levou uma facada de frente. Quando eu digo isto, eu não estou a brincar, eu estou a falar sério. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu, na altura, comecei a orar. Pai, que todo aquele que me quiser fazer mal, dizia eu, vai-se borrar todo. Durante um tempo eu andei a orar isto, só que chegou um dia. Que alguém tinha acabado de assaltar um carro, estava a fugir, o meu colega agarrou, eu fui lá ter com ele, eu agarrei-o. Agarrei-o, coloquei-o no chão. Ele tentou-me fazer mal. Quando tentou fazer mal, eu consegui dar a volta e meter-lhe as algemas, só que já estava feito. Quando a polícia chegou, o homem cheirava muito. É para você entender. Deus opera e guarda aqueles que são seus. É que eu disse, fosse agora. Embora para o fim eu já fazia quase isso, mas agora acho que me ria. Eu iria dizer, você não conhece. E você, acho que está a chegar à altura de você agarrar e dizer isso para o diabo. Realmente não conheces, mas porque se verdadeiramente o conheces, sabias que não podes meter comigo. Então eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor, e vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos dizer, Pai, és-me aqui, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Tu me conheces desde o ventre da minha mãe, Senhor. Tu me conheces. Pai,
Eu preciso de ti. Mesmo preciso de ti. Ajuda-me, ensina-me, guia-me, para que eu faça o que te agrade. Em nome de Jesus. Porque eu sei que se fazendo o que te agrada, eu vou ter bênçãos na minha vida constante. Eu sei, Senhor, que tu nunca me deixas nem desamparas. Tu és o meu lado direito, o meu lado esquerdo, a minha frente, a minha retaguarda, o meu lado de cima, o meu lado de baixo. Tu és a minha proteção. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Haja o que houver, eu vou olhar para ti. Olhar para ti, autor e consumador. Meu justo juiz. Ti, Senhor, eu dou toda a glória, toda a honra. Eu te exalto. Minha vida, Senhor. Eu faço o que tu queres. Para que tu sejas honrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Bom fim de semana. Não percas, por favor.